Olá, bem-vindos ao podcast É da Nossa Conta. Ao meu lado, aqui na mesa redonda, mais uma vez, Paulo Cavalcante, o presidente da Associação Comercial da Bahia. Não é, Paulo? Apresente nosso Vamos lá, entrevistado. vamos lá, gente. É assim da nossa conta. Estamos aqui na nossa bicentenária Associação Comercial da Bahia, fazendo esse trabalho importante que é conscientizar, participar e transformar. E hoje nós temos o prazer de termos o Mário Lopes, que é o presidente exatamente da Associação dos Ambulantes. Isso significa exatamente que nós estamos no caminho certo, é acolhendo, é entendendo. Eu acho que vai ser um papo super interessante. Seja bem-vindo, Mário. Vamos lá. Um abraço, Paulo Cavalcante, um abraço, Fernanda Dourado, um abraço a todos, estamos aqui à disposição. Com certeza é da nossa conta, sim. Ah, ótimo. Eu queria até mostrar o seguinte: a gente tem ali as câmerazinhas. Quando você quiser falar para o seu público que é da associação, você acha que a sua primeira é a sua aqui, aqui é essa pequenininha. Ah, tá. Aí toca o barco, só para dizer, quando você quiser, não é mensagem direta para ele, fique bem à vontade. Gente, Obrigado. deixa aí, Fernandinha, deixa eu só abrir, que é importante para a gente, muito importante. A Bicentenária Associação Comercial da Bahia receber, dentro dos seus todos episódios do nosso podcast, que fala exatamente sobre onde nosso calo aperta, efetivamente com o objetivo, né, a intenção de transformar, de participar, de conscientizar, né, de termos a consciência cidadã, de entender o que é cidadania. E focar, né, de forma contributiva, de forma harmoniosa, e contribuir com os nossos representantes políticos, né, aquelas pessoas que nos representam, eleitos por nosso voto, que acertem, né, que conduzam, que direcionem exatamente para o caminho certo, para o foco certo, quais são as soluções, o que é que vai trazer retorno social, econômico para o nosso Estado, para o nosso país. Então, por essa razão, eu fazer a questão de estar aqui e conversar com você, Mário, e já começar dizendo o seguinte: pelo que eu vi, você hoje preside uma das associações das classes dos ambulantes do nosso estado, nosso município de Salvador, né? Que é isso que eu estou vendo. E eu vi aqui, eu estava pesquisando, trazido por você na nossa conversa anterior, antes de a gente começar o nosso podcast, exatamente da Tribuna da Bahia, né? Isso. Um abraço para Walter Pinheiro, um abraço para meu amigo Marcelo Sacramento, né, que sempre está prestigiando também a Bicentenária da Casa e faz parte aqui do nosso Conselho Superior. E eu sou articulista política de lá, viu? Não Ah, posso você deixar também passar. maravilha, nossa articulista política de lá também. Você também faz artigos lá, né? É, político. De quantos anos? Já tem... Não, tem uns 8 meses. Vai fazer 8 ano. meses, mora. É. Então você está, viu? Você tá com a... Vamos lá. E lá ele dizia, naquela reportagem, que é de 2020, que é 2022, que nós temos 70 mil, é isso? Isso. Quantos ambulantes são? 70 mil ambulantes não cadastrados, mas Não. 14 mil cadastrados pela CEMOB. Então, Pronto. é cerca de mais de 80 mil ambulantes que temos na nossa cidade do Salvador. Na cidade do Salvador, não é no estado da Bahia. É, Salvador. Então, você poderia falar um pouquinho do perfil desses ambulantes, você diz exatamente do todo. Estou falando, se você puder falar também do estado, melhor. Mas se você falar só de Salvador, já está bom demais. Há quantos anos você é ambulante? Eu sou ambulante desde 1987. Então, São mais de 30 anos. Exatamente. Entendeu? São Brincadeira. 30, olha, 87 para 2017, 30 anos. São 37 anos muito como bom. ambulante. Então, tem uma experiência larga, não está presidindo isso à toa, né? Não, já vendi cafezinho, né? Já vendi na Avenida 7, na época que era proibido arriar o tabuleiro, tem que ser na cintura ou pendurado no pescoço, né? Então, que era um sofrimento. Então, realmente, a gente conhece a história, conhece todas as dificuldades, né, dos nossos companheiros. Antes, Fernando, o que é que você acha, você que gosta disso, antes da gente começar a entrar exatamente, mas essa história dele, não é interessante também saber a sua história? Demais. Acho interessantíssimo. Como você falou aí de vender, você falou que vendia cafezinho, que era proibido arriar. E aí eu quero saber a respeito da sua história, como foi que você iniciou? E o fato interessante, Paula, quando ele diz que tem 30 anos, 37 anos. 37 anos, diminuir a 37 anos, vivendo, né, como ambulante. E aí,
me remete a uma imagem, várias imagens que já viralizaram na internet, da fiscalização indo ali tomando o material dos ambulantes, muitos ambulantes chorando, dizendo que ali era o pão para levar para a família e tal. Em algum momento da sua vida, quando você iniciou, você disse que era proibido, você já teve sua mercadoria presa, apreendida? Na verdade, eu nunca tive a mercadoria apreendida, porque sempre dava um jeito de correr antes e ter um cuidado, né? Então, nunca chegou a prender a minha, mas várias pessoas a gente já passou. Mas assim, falando da minha história como ambulante, como eu sou nascido em São Felipe, Bahia, eu perdi meu pai com 10 anos de idade. Em 1985, meu pai faleceu e minha mãe ficou com 6 filhos na época. A mais velha era uma irmã minha de 12 anos, que faleceu na pandemia de Covid, e na época eu tinha 10 anos. Minha irmã mais nova tinha 3 meses quando meu pai faleceu. Com isso, meu tio me trouxe para Salvador para ajudar a minha mãe de alguma forma. Eu vim morar com ele e ele era vendedor ambulante. Entendeu? Então, foi em 1987. Ou seja, você Aí, seguiu ali o caminho do exatamente. Aí seu tio. daí eu vim trabalhar com ele, né? Trabalhava com ele. Depois fui vender cafezinho. Não tem os vendedores de cafezinho na rua. Trabalhava de segunda a sexta para a pessoa que eu vendia e sexta e sábado para mim. Fui evoluindo, depois fui vender para mim todos os dias, né? Eu morava com a pessoa, trabalhava de segunda a sexta para ele, sexta e sábado para mim. Depois aluguei um espaço, fui vender o cafezinho para mim. Então você começou vendendo para alguém o seu cafezinho. Segunda a sexta eu vendia para a pessoa que eu morava com ele. Aí eu morava, comia e Tá. vendia esses 5 dias 4 dias da semana para ele. De segunda a quinta, sexta e sábado era meu. Tá. Ah, entendi. Vocês Entendeu? fizeram um acordo, né? Acordo. Como se fosse uma E sociedade daí, como é no que final de você, semana, como é né? que você Aí eu aí, passou a vender todos os dias para você? Aí Quem eu foi? trabalhava de segunda a quinta para ele, sexta e sábado para mim. E aí, quando eu queria um dinheiro extra, eu ia para os estádios de futebol vender. Jogo do Bahia, eu ia para Fonte Nova na época, Bahia, Vitória, lá eu ia vender cafezinho também. Carnaval, saía de madrugada e ia vender cafezinho aos barraqueiros, aos trabalhadores. Aí com isso eu evoluí, disse, eu vou trabalhar para vender para mim. Deixei de morar com ele, aluguei um espaço, uma casa em Cosme de Farias, fui morar com 3 amigos, a gente alugou a casa e aí cada um foi vender cafezinho pra gente mesmo. A gente foi evoluindo, né? Depois que eu parei de vender o cafezinho, eu fui trabalhar como ambulante. Novamente, né? Mas ambulante você fala o seguinte, porque você está vendendo cafezinho. Também é considerado ambulante. É ambulante. Aí você chega dali, você bolou em fazer outro produto? Aí eu fui vender, pegar o tabuleiro, pegava a mercadoria na mão de alguém, brinquedos, vários tipos de brinquedo naquela época, botava no tabuleiro e ficava vendendo na Avenida 7, na região do Relógio de São Pedro. Mas era proibido botar o tabuleiro em cima de um tripé, tinha que ser seguro na cintura, no pescoço. Aí quando eu chegava em casa, minhas pernas estavam inchadas pra caramba, de dia todo com aquele esforço subhumano, né, de 7 da manhã até 5 horas da tarde. Então, realmente era a verdadeira escravidão. E hoje você tem qual negócio, sua atividade? Hoje eu continuo como vendedor ambulante, trabalho na Rua do Cabeça, com ramo de bolsa, já há 30 anos na Rua do Cabeça. Já tenho um CNPJ e até hoje eu estou lá. Agora, nesses 37 anos, né, que ele trabalha como ambulante, qual foi a sua maior dificuldade? Qual o momento assim que você foi um desafio, né? Porque você nesse período, obviamente, você está vendo a melhoria, mas também as dificuldades. Obviamente que teve melhoria, né, nesse segmento, mas há várias dificuldades. Como foi que você viu essa melhoria? Qual a diferença sua de Lopes, de 37 anos, há 37 anos para agora, como ambulante? Olha só, naquela época realmente era uma dificuldade enorme. Primeiro que a gestão pública ela hostilizava a gente. A gente não tinha nenhuma condição de trabalhar. Veja, naquela época eu ainda um adolescente trabalhava com um tabuleiro na cintura. E eu saía de casa tendo que trabalhar, vender o café para comprar almoço, vender almoço para comprar janta. Mas isso era na prática. Isso não é uma conversa bonita que hoje as pessoas estão pelas redes sociais. Não, a gente tinha dia que se eu não vendesse de manhã, eu não almoçava a meio-dia.
Eu já cansei de chegar meio-dia, comprar uma vara de pão na padaria para comer, porque eu não dava para comprar o almoço. Então, além de toda essa dificuldade, a gente não tinha como trabalhar, porque a fiscalização prendia, batia, hostilizava. Realmente o ambulante era marginalizado de verdade, não era brincadeira. Éramos Então, tratados como então, marginais. então isso é uma realidade histórica. Seu depoimento não é um depoimento exclusivo de Mário Lopes, é um depoimento nem exclusivo de tantos outros que vieram aqui e conversamos, como conversamos aqui com o próprio Paulo Cavalcante, né, que está aqui na sua frente, Sim. e outras pessoas que contam histórias magníficas aqui, como você viu aqui também o Luiz, né, Mendonça também contou a história dele da caixinha de fósforo, né, na feira do São Joaquim, que também menino, né, com 9 anos de idade, você imagine a história que você está colocando. Estas histórias, elas estão presentes não só antes, né, como a gente fala, na época exatamente colonial, onde tinham os escravos dos senhores, né, os escravos que saíam das suas fazendas, veja, para ir vender os seus produtos e voltava para a fazenda e dividia a venda dos seus produtos com o senhor, que é o seu dono, no caso, é história isso, e você vê se arrastando isso até os dias de hoje. Né? Não só você tem seus 37 anos, está com 30 anos com o seu estabelecimento já colocado, você já não é mais informal, concorda? Você já é formal, então você já se formalizou, você já teve a consciência de fazer uma associação de classe para ficar mais forte, um associativismo, então você já teve já evoluiu bastante. E agora eu que eu te coloco, essa é a realidade que você disse. Infelizmente, e é o trabalho que a gente vem fazendo na Associação Comercial da Bahia, é o trabalho que eu venho como ativista insistindo para que abra a cabeça das pessoas para focar no caminho correto. Não adianta a gente não enxergar a vida como ela é. Ou seja, nós temos uma massa. Você acabou de dar um outro número que eu não conhecia. Mas isso é 2022, então talvez a gente tenha hoje mais do que 70 mil ambulantes em Salvador. Quantos desses ambulantes você acha, ou seja, da sua associação ou dos ambulantes, quantos você acha que são formais e quantos são informais? Quantos estão cadastrados? A gente viu aqui naquela época, só tinham 14 mil cadastrados. E qual é a realidade de hoje? Eu não tenho esses números, né, fiéis, mas eu tenho certeza que desses 80 mil ambulantes, nem 10% são formalizados. Isso é uma certeza absoluta. As pessoas não são formalizadas. E eu quero saber, isso é dar conta de quem? Para que a gente permaneça nessa situação. Que a quem interessa essas pessoas continuarem desta forma. Eu não sou contra o associativismo, mas a gente tem que entender, a gente tem que ter uma visão de fato para que essa categoria venha a crescer, venha a contribuir, se torne empresário. Eu conheço algumas histórias de alguns ambulantes que se tornaram empresários de sucesso. Boa. E poderia ter muito mais, né? Quando a gente pega algumas histórias, como Boa. a gente citou aqui, né? É verdade. De Luiz Mendonça, entre outros. Entendeu? Agora, se essas pessoas fossem motivadas, tivessem grandes programas, as coisas hoje poderiam estar em outro patamar. Mas, como é da nossa conta, tenho certeza que vamos sair Você dessa. quer falar uma coisa, Fernanda? Eu quero saber se há muita burocracia para ter um CNPJ quando quando é um ambulante. Ou você acha que há muito desconhecimento, se há algum tipo de programa, que eu já vi que tem em outros estados e outros municípios, Paulo, há esse acolhimento com os ambulantes. Vocês se sentem acolhidos aqui? Olha Na só, Bahia e em Salvador? quando se trata, hoje a burocracia, para você ter um CNPJ, não é tão grande, porque existe aí o MEI, que de fato acolhe. Agora, precisa-se de divulgação, precisa de um grande programa, essas informações têm que chegar até os ambulantes. Eu digo, eu falei aqui há pouco, nos bastidores, que a primeira conversa que eu tive, tão produtiva, sabe, que a gente olha no olho e sentiu verdade, uma preocupação de verdade com essa situação,
está aqui na minha frente, Paulo Cavalcante, presidente da Associação Comercial da Bahia. Eu me Obrigado. surpreendi quando eu tive aqui há uns dias atrás com uma reunião, né, com os meus colegas da Cidvan, e vi a sua preocupação, o seu sentimento e a vontade, de fato, de fazer alguma coisa, né, para a nossa categoria. Eu tenho certeza absoluta que vamos sim. Então, eu quero aproveitar e dizer a você o seguinte: acredite sim, certo? Porque veja bem, é exatamente isso. Quando eu falei, não é questão exclusiva dos ambulantes, é uma questão dos informais. Veja bem, Informais. porque o que você falou, que falta orientação, o que eu chamo de acolhimento. Né? Quando nós conversamos aqui, nós estamos fazendo, vocês presenciaram que a gente estava aí no subúrbio ferroviário fazendo um piloto pequeno. Aonde, Fernanda, Mário, que o pessoal aqui, o Niquel vai com a gente, o Adriano vai com a gente, o Ney Campelo, que está coordenando nosso núcleo aqui de educação e é responsável pela UniACB, Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia, que foi fazer as aulas inaugurais do subúrbio ferroviário. O melhor, o que dava mais orgulho para a gente era ver a recuperação da dignidade da pessoa humana. Era a pessoa se sentindo importante, entendendo assim, isso que você está me colocando aqui foi muito colocado lá, foi muito dito lá. Poxa, peraí, você é candidato a alguma coisa? Você é político? Você é vereador? Não, eu não sou filiado a partido político nenhum. Tá certo? Eu acredito efetivamente que a gente pode transformar o nosso país. E para transformar o nosso país, eu acho que o caminho, quando eu me assustei, quando eu já disse aqui algumas vezes, quando eu descobri a quantidade de informais que nós temos no nosso estado, que nós temos no nosso país. É assustador. É assim, pô, não estou entendendo. Então, quando eu vejo os nossos movimentos, tanto movimentos empresariais, enxergando e olhando aqueles informais que estão efetivamente, óbvio que, veja bem, eu não estou dizendo que não é injusto. Eu não estou dizendo que não precisa ser regulamentado, não estou dizendo que não precisa ser resolvido. Claro que é um absurdo você botar sua loja, você se formalizar, você ter toda a rigidez, a hostilidade, como você colocou, que não é hostilidade só para vocês, não. A hostilidade para todo empresário formal, ele tem ali a fiscalização da forma hostil, para que você pague os seus impostos, para que você pague os empregados, o Ministério Público do Trabalho na sua porta, olhando se o empregado está com o banquinho, você falou, se o banquinho está no pé dele, para ele botar a posição dele para digitar, toda hora você tem uma multa, você tem uma advertência, e no entanto você tem pessoas na rua trabalhando, pessoas como eu chamo, empresários raiz, que levantam todo dia sem ninguém pedir e bota no pescoço um tabuleiro com peso enorme, que é de menor, e que está na rua fugindo deles próprios, porque eles querem tomar a mercadoria do cara, o ganha-pão do cara. Então, óbvio que é uma questão totalmente absurda, distoante. E essa questão que a gente pensa, como é que a gente, sociedade civil organizada, não pode fazer alguma coisa? Como é que a gente não vai resolver esse problema? E aí vem a questão de olhar a vida como ela é. Aí vem a questão de dizer, bom, se você tem os informais, e você tem, quando a gente chegou, coincidentemente, né, a sorte é que a gente estava exatamente aqui falando sobre essas questões, e você vem conversar sobre os ambulantes, vem conversar exatamente sobre a questão da Associação Comercial da Bahia, vem mostrar e ver como que você, vendo a atuação nossa nos lugares, e parecendo, e não, você, pô, Paulo, você está aí no ativismo, como é que a gente, eu quero uma orientação, como é que a gente faz também para a associação começar a ter mais associados, como é que a gente faz para resolver o nosso problema? Eu disse a você a mesma coisa, é o problema que a gente tem na Associação Comercial da Bahia, não pense que é porque é a associação bicentenária, não. É um problema ainda sério o associativismo, é um problema sério dos empresários formais entenderem que é da sua conta, que você precisa vir resolver, e é importante as associações de classe empresárias, seja qual for, CDL, Associação Comercial, FEComércio, Federação de Agricultura, Federação de Indústria, entender que se a gente não acolher o pequeno agricultor, o pequeno comerciante, o pequeno industrial, se a gente não começar a acolher eles, se a gente não começar a dar essa orientação que você falou, se a gente não começar a intervir de forma, como eu falei, contributiva e harmoniosa, eu insisto nisso, porque está na nossa Constituição, que é direito nosso.
nós podemos fazer, porque diz que a democracia participativa, que eu insisti, vou falar isso 200 mil vezes, Fernando. Eu sei que você assim, Paulo, já entendi, já estou na sua, estou alinhado com você, mas você só está porque você ouviu isso tantas vezes. É esta democracia participativa, é esse acolhimento, e acolhimento com inteligência. Então, sim, esse piloto está sendo feito com essas mulheres do subúrbio ferroviário, aonde ela tem atendimento, não só aula não, ela vai falar sobre contabilidade, ela não está nem pagando o imposto dela, quem está pagando o imposto dela de mês somos nós. Para quê? Para que ela passe a acreditar, porque um dos problemas mais sérios, que a gente já conversou sobre isso, é que o informal não acredita no Estado. Ele não crê que se ele se formalizar, ele amanhã não vai estar com seu nome sujo, porque existe uma concorrência entre os governos municipais, estaduais e federais, sim, para arrecadar. E ele arrecada de quem? De quem é formal, porque quem é informal, o que ele combate, quando combate, é dessa forma que você falou. Claro, uma pressão da sociedade civil organizada, ou seja, das classes, dizendo, pô, eu estou lá na minha rua, com minha loja pronta, e os caras botam na minha frente para vender o meu produto sem pagar não posso. Sem pagar um centavo de imposto, enquanto eu sou extorquido, né? Sou chamado, sou pressionado para pagar tudo e tudo mais e antecipado e tal. Então, não dá. A gente precisa efetivamente querer sobreviver, porque todos querem sobreviver. Então, a organização é importante, onde é que nós vamos situar, onde é que nós vamos colocar. Eu quero até conversar com você isso, onde seu calo aperta. O que é que você acha, o que é que vocês acham que é o ideal para a gente promover isso? De que forma? Além do projeto Marsúpio, que é o projeto de acolhimento do empresário raiz, que tem o direito de brotar e frutificar. Além do que a gente está imaginando, que com certeza é um programa de governo federal. A gente não pode deixar de prestar atenção a isso. É uma oportunidade. Você tem hoje um novo elemento, o quarto elemento. Você tem hoje, eu diria você, que é a inteligência artificial. Você tem hoje uma startup que não vem só para tomar nosso emprego. Ela pode, se a gente tiver a IC, que é a inteligência cidadã, conviver muito bem com a IA, com a inteligência artificial, e fazer promoções de bem-estar social, regulamentações para vocês, para todos os informais, não só os ambulantes, mas todo tipo de informais que a gente tem no nosso país, no nosso estado, e transformar ele em pessoas. Imagine o que exército com oportunidade. Imagine sacudindo isso, quantos vão cair que são excelentes empresários, quanto isso vai contribuir com a receita do país, quanto isso é significativo. Eu falei muito, você provocou, e acredite, nós vamos fazer. E eu tenho certeza absoluta que vamos sensibilizar. Já estamos mexendo com o Sebrae Nacional, inclusive, e com o Estado da Bahia. Já estive em contato, estou com esse projeto piloto andando no nosso governo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e através do Sebrae. E a Associação Comercial da Bahia. Os três fazendo esse convênio, fazem um piloto que começa com 3 mil. Ora, você falou em 70 mil, mas para um piloto 3 mil é a gente começar a verificar, deu certo isso, eu já tenho um pilotinho aqui, com as mulheres do subúrbio. Pegamos 3 mil, e aí você disse que você tem pelo menos 1.000 que estão já associados a vocês, não é isso? Isso. Entre formais e informais. A gente vai pegar os informais, que tenham mais de um ano na informalidade. Ou seja, você tem 37, mas já está formal, graças a Deus. Mas quer pegar aqueles, efetivamente, que não estão informais, que vão se formalizar, que vão se associar a vocês, que vocês estariam associados a gente, a Associação Comercial da Bahia, para ter todo esse acolhimento, e junto com os programas que o Sebrae já tem, sem reinventar a roda, junto com o que o governo do Estado da Bahia quer e necessita e pretende, que é exatamente dar essa conotação de identificar os problemas para o desenvolvimento econômico do nosso Estado, a gente vai, com certeza absoluta, ter um projeto de sucesso que vai se transformar em um dos maiores programas do governo federal, se as pessoas acreditarem, assumirem e fazerem isso acontecer junto com a gente. Mas no caso seu, no seu caso específico, certo? Essa é a ideia e eu acho que a gente pode fazer ele, independente de qualquer coisa. Eu acho que cabe a gente fazer um exemplo aqui em Salvador, com você que está aqui, outros também, viu? Não estou só, mas isso aí, a gente tem que ter limitação. Vamos começar. E já que você iniciou, acredita e está provocando, está aqui, vamos jogar duro. Vamos começar. É da nossa conta, sim.
Com certeza. Pau na máquina. Não. Mário, meu questionamento é o seguinte: sempre que eu passo ali na Avenida 7, né, no centro de Salvador, eu gosto muito de ir ao centro, às vezes vou, deixo o carro estacionado e passo ali na Avenida 7, vou a pé mesmo. E aí eu fico me questionando a respeito das condições de trabalho dos ambulantes. Ou seja, Paulo, faça chuva, faça sol, sol escaldante, muitas vezes a temperatura, né, a sensação térmica daqui de Salvador deu até de 40 graus há pouco tempo e os ambulantes estão ali. A respeito também da higiene, vocês não têm banheiro, também não têm eletricidade. Então, como é essa condição de trabalho, já que vocês montam, desmontam, ainda tem isso, como é o transporte? Como é esse dia a dia de vocês? Até para se alimentar também. Onde é que vocês se alimentam? Vocês levam marmita? Como é que funciona? Porque eu passo ali na Avenida 7 e sempre me dá essa curiosidade, né, de saber como é a vida de vocês mesmo, como é essa correria do dia a dia, porque deve ser uma correria, né? É verdade. Apesar que tem melhorado muito, quando a gente volta há 12 anos atrás, de lá para cá, muitas coisas evoluíram, entendeu? Por exemplo, como o fim do Rapa, que já não existe mais, o reconhecimento pelo poder público municipal da nossa categoria, né? Que hoje, de fato, eu tenho que fazer essas colocações, hoje, de fato, somos atendidos, somos vistos, o prefeito nos atende, os secretários nos atende. Então, realmente, hoje o patamar é outro, eu tenho que fazer essa colocação. É Que bom, importante, que bom. né? Fazer essa colocação. É, Mas há a dificuldades, né? dificuldade, aí vamos lá para as dificuldades. Agora, o que ocorre? Eu digo sempre que muitas vezes, quando a pessoa não tem nenhuma esperança, ele vê a solução no comércio de rua. Então, o comércio de rua, ele, que a gente chama de ambulante, Tá. né? Ele é a grande mãe. Você, às vezes, está na rua, você tem um nível superior. Tem alguns ambulantes que têm um nível superior, sim. Mas também tem um ambulante que a única solução está na rua. Ele não tem alguns que não têm um currículo, tem alguns que pode até não estar podendo tirar um antecedentes. Então a rua realmente acolhe a todos. Então é essa mistura de pessoas que está no- na assistência social, mas também tem o outro que quer ser um empreendedor. Com relação a isso que você colocou, essas dificuldades, que também tem melhorado. O que ocorre hoje? Se vocês observarem, nas transversais, aqui mesmo do centro da cidade, tem diversos camelódromos nas Ah, transversais. certo, já. Esses camelódromos são isotérmicos. Tá? Aquele sol ele não pega naqueles ambulantes dos Certo. Ótimo. como o crescimento do ambulante é muito grande, Entendi. a gente vive numa cidade que não tem emprego. Então, o comércio de rua ela é uma realidade, é por isso que tem que ser olhado, discutido, por isso a importância desse olhar aqui de Paulo Cavalcante, porque se não tiver pessoas, sabe, como vocês aqui, com essa ideia de buscar entender essa situação, nós não vamos melhorar, entendeu? Porque, pronto, a prefeitura fez os camelódromos. O número de ambulantes aumentaram, meu amigo. Veio a pandemia. A ideia da nova Avenida 7 no início, de fato, era não ter ambulante quase nenhum. Era de ser atendido nas transversais. Mas foi chegando pessoas. Quando uma pessoa vai para uma rua vender a água, vender qualquer produto, vocês podem ter a certeza absoluta, porque ele tem coragem. Porque se a gente pegar qualquer pessoa que tem uma outra condição, ela não quer ir para a rua vender água, ou vender o milho cozido, ou vender qualquer outro produto no sol, na chuva, na dificuldade. Claro que muitos ali se tornam empresário, né? Pela coragem, né? Pela Determinação. determinação, mas outros é igual a jogador de futebol. O cara olha e diz: Olha, mas Ronaldo, não sei quem, ganha um salário de X milhões. Mas quantos estão ali ganhando muito pouco? Aí foram aumentando, não tem espaço nas transversais, foram surgindo outros ambulantes, como tem no longo da Avenida 7, como existe na Joana Angélica, em outros espaços que não têm cobertura. Essas pessoas, de fato, têm essa dificuldade do sol e da chuva, apesar dos equipamentos terem melhorado, mas precisam fazer muito mais. Bom, Hoje a associação,
essas pessoas que têm essas barracas no longo da Avenida 7, à noite, a gente é quem toma conta. Eles não leva as Sei, mercadorias, mas deixa a mas barraca. deixa a E a barraca. barraca é da prefeitura, né? Exatamente. E as barracas são da Essas prefeitura, não é isso? barracas ficam e a gente tem um segurança tomando conta. Porque, de fato, não tem para onde levar essas barracas. Mas essas barracas são da prefeitura? Algumas, sim. Outras, a prefeitura determina lá o tamanho e os ambulantes Fazem. fazem, mas a maioria é da prefeitura que ela realmente doa a barraca aos Pronto, ambulantes. então vamos lá. A gente estava aqui colocando em relação ao problema, né? E efetivamente não é só a gente formalizar eles, porque, como eu disse a você, não é só a gente ensinar eles a ser empresários, não é só a gente colocar que nas condições, porque termina sendo até uma regeneração. Quando eu falo regeneração, eu quero dizer o seguinte: imagine como está a Barroquinha, Isso. né? A Barroquinha hoje, e quando você passa efetivamente na própria Avenida 7 ali, que as pessoas que estão reclamando, então imagine que se eu vivesse de alugar minhas lojas, um exemplo. E aí, qual o valor que eu vou achar na minha loja? Eu tenho que manter a loja, a prefeitura me cobra que eu mantenha o estabelecimento em perfeita ordem, fiscalização para o Corpo Bombeiro, fiscalização disso, fiscalização daquilo, e eu não consigo alugar, porque ou eu alugo para os próprios ambulantes que estão ali, aqueles que estão se sobressaindo, que estão ganhando dinheiro, que dá um jeito de alugar a loja, botar o estoque, e lá vem a questão também da fiscalização, que é outro problema que a gente tem que ter. Por isso que a legalização é importante, por isso que buscar soluções, um olhar de buscar efetivamente a solução conjunta faz parte, né? Ou seja, o associativismo é importantíssimo, porque você tem associativismo, você tem cooperativa, você tem tantas coisas hoje que você pode pensar juntos, mas você precisa de quê? De amadurecimento, de cidadania só não, mas educação também, de educação financeira, de educação de empreendimento, de educação de negócio, né? Para que as pessoas compreendam, abram a sua cabeça. Mas quando você vê, efetivamente, como você conta, seu caso, que tinha alguém que, efetivamente, você ia beber café para ele de tantos e tantos dias, e outros dias era seu, para morar na casa dele. Não deixou de existir isso, né? Não deixa de existir essa questão. Não deixa de existir as questões que você vai vender minha mercadoria, tome aqui a minha bolsa, tome aqui meu sapato, tome aqui seja o meu produto importado, venda para mim, de noite você vai ter que me prestar conta do estoque, da confiança que eu lhe dei, seja lá o que for, mas você vai ter que voltar para resolver isso. Alguém está pensando em como dali ter uma receita e dando receita, como você falou, os empregados, pessoas formadas que não têm emprego, né? Mas encontra na avenida, na rua, a forma de sair com coragem. Eu gostei muito, por isso que eu chamo que empresário raiz. Empresário raiz são empresários corajosos, né? Ou seja, o que a gente precisa acabar é com a marginalidade, que a gente precisa acabar é exatamente com os bandidos, que a gente acabar é com a falta de oportunidade. Quando a gente fala que precisa acabar, não é acabar porque não acaba. Nunca, não existe sociedade perfeita, não existe unanimidade. Né? O que eu chamo a atenção é dizer o seguinte: é natural do ser humano, do bicho homem, né? Também ter as pessoas que vão querer, são oportunistas e têm aguçado no seu temperamento o oportunismo, e preferem roubar um celular e tocar e vender e tal. Mas a gente não pode ver isso como vítima da sociedade, né? Enquanto você tem empresário raiz, como você falou, que tem coragem, por isso que eu gostei da palavra coragem, que sai todo dia para vender água, para vender isso, para vender aquilo, para ganhar o pão de cada dia e não tira nada de ninguém. Né? A questão da honestidade, da dignidade, né? Da questão nossa de orgulho de ser cidadão, de orgulho de chegar em casa com a cabeça erguida e dizer: aqui, meu filho, é difícil, eu sei que tu comprei o pão hoje, não comprei amanhã, mas estou ali buscando, mas isso passa a ser da nossa conta. Quando a gente vê, hoje, como exemplo nesse instante, que a gente entrevistou um pouco antes aqui, o Provedor da Santa provedor Casa. da Santa Casa, que conta a história lindíssima da princesa de Portugal, que criou as Santas Casas, que doou as Santas Casas, que fez o trabalho que fez, que atendendo tantas pessoas. Foi maravilhoso isso aqui. Veja como as pessoas estão cuidando das pessoas que estão doentes, das mães que não podem cuidar dos seus filhos, dos órfãos. Lindas as histórias que a gente ouviu aqui. Precisa as pessoas ficarem doentes, precisa as pessoas se tornarem marginais, porque a gente não faz a campanha, não se une para resolver esse problema
antes disso acontecer, de levar essas pessoas a esse tamanho de desespero, né? Essa falta de dignidade, achar que pode tomar o do outro como se fôssemos animais do passado, como se fosse uma selva, né? Então, é essa a questão. Eu acho que a gente precisa, sim, pensarmos juntos, e você tem a história e tem tudo que precisa. O que eu preciso mais ouvir, efetivamente, de você, é o que é que você acha? Você efetivamente tem um diagnóstico que eu tenho, de que as pessoas têm medo do Estado, têm medo de se formalizar? Sim, sim. As pessoas têm. Existe, por exemplo, eu posso tirar tudo do princípio, Eu- até como Por mim, já aconteceu comigo. claro. Por exemplo, lá atrás, eu já tive benefício social, sei lá, 16, 18 anos atrás. E eu também tinha medo de perder aquele benefício. Ah, não vou me formalizar, porque eu vou perder X, sabe? Você deixa de ter oportunidade de ter Y, né? Mas você está grudado aqui, não quer perder Você aqui. está dizendo que o assistencialismo, ele cria essa... De certa forma, ele prejudica. Ah. De certa forma, claro, não é que eu estou Não, dizendo que claro não que a tenha. intenção é a melhor possível e a gente está na Constituição, Eu a gente sou precisa isso, assistir. eu sou a Ninguém está favor. dizendo isso, ninguém está Não, dizendo que não eu precisa. não estou Eu só dizendo. estou concordando com você que efetivamente a Correto. pergunta é essa aí. Ele cria essa dependência, né, Essa da esmola, né, dependência, porque olha só, você tem que ter a consciência, aí é onde vem a consciência cidadã, né? Boa, Tão colocada por você. é isso aí. A consciência cidadã, essa consciência da pessoa ter o time, poxa, eu tô aqui no assistencialismo, mas já eu não preciso mais. Deixa eu me desgrudar disso aqui, deixa eu seguir Para ir minha para carreira. outro, Como, por exemplo, eu que já fui é isso aí. do assistencialismo, eu entendi que eu não precisava mais. Boa. Então, se eu não preciso mais do assistencialismo, eu já tenho possibilidade de comprar um carro, de comprar uma moto, de comprar um apartamento. Se eu estou ali dizendo que eu sou um miserável, que eu preciso, sei lá, de X, de 100, 200 reais, eu tenho que estar segurado naquilo, então quem é que vai me dar crédito? Vou comprar um apartamento financiado. Era isso que eu ia Quem é questionar. que vai me dar crédito É. para eu comprar um carro? Então, eu sou a favor, sim, do assistencialismo. Agora, desde quando as pessoas têm essa consciência cidadã que você Boa. sempre fala? Boa. A consciência, e porque senão a gente vai para onde? Isso vai estar com a educação. Isso Né? vai estar, só vai adquirir. Desculpe, viu, Fernando, disse a você que dessa vez a oportunidade foi. Eu estou dizendo, eu estou dizendo o seguinte: só vai ter essa consciência se a gente promover a educação. Sem educação, sem efetivamente a gente mostrar às pessoas o que é a cidadania nas escolas ou nesses programas que a gente está pensando, como o Marsúpio, a gente não vai conseguir despertar nessas pessoas o que a gente está falando aqui. Eles vão achar que a conta que eu já vi 10 vezes, o cara fala assim, mas Paulo, você quer que eu vá ganhar o quê? Um salário mínimo? Meu amigo, você sabe quanto é que eu tiro aqui, só aqui tomando conta de carro na rua? R$ 3.600. Sabe quanto eu ganho aqui, só vendendo esse negocinho aqui na rua, vendendo aqui? Eu ganho 4.000. Agora, o que é que você quer que eu vá ganhar 1.400, 1.500? Ah, não, vai arranjar um emprego para mim, para me dar 2.000, meu amigo. 2.000? Aí eu digo, calma, meu amigo. Raciocine comigo, você está certo. Gostaria eu que o nosso salário mínimo pudesse ser pago de R$ 3.600 também, tudo bem, mas não é a realidade nossa por enquanto. Mas neste caso, você tem que imaginar o que é que você vai querer ser no futuro. Porque se você ficar na informalidade, tomando conta desses carros aqui na rua, e o tempo passar, e você começar aí nessa linha que você está indo, de ficar aqui de noite, tá cheirando cola ou usando droga, você não vai, mas não são todos que fazem isso, sim, meu amigo, entendo a questão. Você não vai conseguir amanhã, tá certo? Mas tem a bolsa dele, né, que ele soma com a bolsa, ele soma o que ele ganha lá, mas a bolsa, mas o assistencialismo que ele ganha, ele faz essas contas dele todas, diz que ganha mais, que ele não vai se formalizar porque ele ganha mais. Então ele estanca, ele não vê que eu posso ser um formal, posso ser um MEI, posso ganhar mais, posso fazer isso aqui como um MEI, posso organizar e oficializar essa relação minha, posso ter, porque o MEI também já é um benefício fantástico, já é uma coisa que as pessoas nem divulgam, deviam divulgar mais, deviam informar mais as vantagens de sair mais e regularizar a situação que o cara está. Ou fazer o governo entender agora que está na hora de fazer um meio termo. A transição, a passagem, a porta de saída, que você tem que estar aqui, o assistencialismo não vai ser, porque veja bem, gente, essa porta de saída tem que ter. A gente não vai poder conviver, como eu disse a você aqui,
com 50% das empresas formais, tendo só menos de 1% de empresas grandes, tá? E as empresas pequenas. Os inimigos, o foco, os inimigos invencíveis ou imaginários ou pseudos-inimigos que as pessoas nos movimentos têm feito, achando que são os ricos, vou taxar os ricos, vou fazer o super, cobrar mais aos ricos, vou fazer aos empresários. A demonização e criminalização dos empresários é um equívoco, é um erro que precisa ser visto, só é somando, é só olhando o seguinte, simples, pegue esse 1% das empresas que são grandes e médias, grandes, 1%, pega essas 400 empresas da Bolsa de Valores, faça o seguinte, suma com elas, tire do Brasil, acabe com elas. O Brasil vai continuar, Fernanda e Marcos, e Mário, com os mesmos problemas, só que um problema, ele vai continuar agora com 99, alguma coisa por cento de micro e pequenas empresas, ok? Vai continuar com 50% ou seja, da força de trabalho informal, do mesmo jeito, só com um detalhezinho a mais, né? Que até a gente vê isso num livro chamado Revolta de Atlas. Só com um detalhezinho, ele vai perder uma arrecadação de 50% e 30 e poucos por cento do mercado formal dos empregados formalmente estabelecidos. Vai administrar agora. Então, nosso ativismo, e eu sou um ativista, eu sou a favor exatamente de todo ativismo que traga bem-estar social. Ele pode ser um ativismo que seja assim, da mulher, das pessoas que se declaram pardas e negras. Sou ativista assim mas eu sou ativista também da baixa renda, eu sou ativista também da questão de diferenças sociais, eu sou ativista também da falta de educação, da falta de saúde pública, da falta de segurança pública, da falta de moradia. Nós não somos minorias, nós somos maiorias. Nós estamos no século XXI, nós não estamos no século XIX. Quando a gente começou com essa discussão de acolher as minorias, só para você entender, Fernando, a gente escolhia, dizendo o seguinte, era quando estava saindo do império para o governo. Final do século XIX, nós estamos no século XXI, já passou um século inteiro. Então nós estamos falando da Europa, quando isso estava acontecendo, quando você tornava Estado, então você tinha lá asiáticos, você tinha os negros, você tinha as minorias, essas minorias que a gente chamava de minorias, começaram a ter seus direitos civis, começaram a ter uma defesa em relação a ela. Maravilha! Mas a gente não pode pensar dessa mesma forma, mesmo entendendo, e eu entendo, que mesmo sendo mulher maioria, mesmo sendo negros, pardos se declarando, tendo dificuldade de acesso a algumas coisas, e ignorar a vida como ela é, a verdade. A gente precisa entender que quantos ambulantes tem homens e mulheres informais e formais no nosso município? 70 mil. Desses 70 mil, quantos se consideram negros e pardos? Desses 70 mil, quantos deles sustentam sua família e são donos, mulheres que são líderes, mulheres que sustentam sua família e são líderes do seu próprio negócio? Elas são presidentes dos seus próprios negócios. Eu não preciso olhar para 400 empresas e querer que uma mulher seja líder dessas 400 empresas. Vai ser maravilhoso, com certeza absoluta, eu não tenho dúvida, vai ser importantíssimo. Mas o que eu estou chamando a atenção é que nós podemos ter 70 mil, ou 35, 50%. Você diria que tem 50% das mulheres que são ambulantes? Ou menos? Não, tem menos. Tem menos. Quantos por cento? Eu creio, tem mais homens do que mulheres. Eu creio que em torno de uns 30%. 30%. Mas essas empresas de MEIs que são abertas, são em nome de homens ou mulheres, a maioria? Porque eu vi uma coisa assim, parecendo que tem mais mulheres de MEI do que homens. Olha só, porque existe um MEI, às vezes, que a gente não tem um acesso. Tem pessoas que têm um MEI, mas está dentro de casa trabalhando. Exatamente. Né? É diferente na rua. Na rua tem mais homem do que mulheres. Agora, no geral, eu já vi também um levantamento que tem mais mulheres. Exatamente. Né? É essa pessoa que está ali vendendo a confecção, é a outra que está fazendo a unha, entendeu? Realmente tem uma camada maior de mulheres. De mulheres. Essas mulheres não são donas dos seus próprios negócios? Exato. Então essas mulheres não são presidentes das suas próprias empresas? Certeza. Essas mulheres informais que tocam o seu negócio, se elas fossem formais, não estariam sendo mulheres presidentes das suas próprios negócios, com condições de ter dignidade humana e crescer, e ter sentimento de pertencimento e unidade em relação à nação, e ter condições de ter o melhor, exigir melhor, sabendo ela
que o país lhe pertence, ela não teria condições de exigir mais saúde, educação para o nosso povo, segurança pública. Quer dizer, nós estamos vivendo uma crise que depende de nós. Então, essa nosso bate-papo, desculpe, Fernando, de coração, e você também, e vocês também, porque eu me empolguei muito. Né? Por que eu me empolguei muito? Porque, poxa, eu estou tendo o privilégio de dentro da Associação Comercial da Bahia, bicentenária, tá certo? Que sempre foi transformadora, que sempre foi a casa de pressão, a casa de luta, casa de solução, de buscas e de voz, fazer uma entrevista exatamente com o presidente de ambulantes, de uma pessoa que enxerga e vê a dificuldade, vivendo ela e querendo essa transformação e acreditando. E eu tenho certeza absoluta, estou lhe garantindo, que independente do partido, tanto a Prefeitura de Salvador quanto o governo do Estado da Bahia, certo? Porque eles também são pessoas que estão se doando pelo povo. Eles também, ou seja, o governo do Estado, o governo federal, é o que eu digo, não importa, nós vivemos num país democrático. Se nosso presidente, não importa o partido que ele for, ele é presidente. Governador, não importa o partido que ele é governador. Não importa o prefeito, porque ele é prefeito. Eles estão em linhas para atender a necessidade do povo dele. Eles estão se doando, assim como nós, para fazer o melhor para o seu povo, porque interessa a eles. Eles só vão ser reeleitos ou vai haver a sucessão do seu partido para o povo votar nele se ele fizer um excelente trabalho. E esse trabalho do informal interessa a prefeitura, o governo do estado e o governo federal. Eu tenho certeza absoluta que eles vão ter a oportunidade de ver essa nossa entrevista e através disso a gente vai buscar soluções conjuntas. Né? Agora, vocês, a peça fundamental. E quanto mais você conseguir se articular, e a associação está de portas abertas para você, conseguir articular com o número de ambulantes, tá? Para que a gente possa ouvi-lo e trazer soluções, também, eu digo a você, toda a sociedade da classe associativista, CDL, Associação Comercial, FEComércio, vai ficar feliz da vida, porque eles querem o que você quer, o que eu quero. Eles querem resolver o problema para que todo mundo viva harmoniosamente, ganhando dinheiro, riqueza, produzindo riqueza com dignidade humana. Porque só se divide, só se dá o que se tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Meu amigo, fale agora, eu prometo que eu vou ficar calado agora. Fala, Marco. Eu digo sempre que a política tem que ser do ganha-ganha. Né? Claro que a gente tem que entender a realidade de cada um, mas a política tem que ser do ganha-ganha, né? Se a gente hoje não tomar providência, quando a gente fala hoje do centro da cidade, por exemplo, a gente está vendo aí problemas com a segurança, a gente está vendo lojas fechando, não é por questão de estratégia mesmo. Eu não vejo uma união, né, de moradores, de empresários, ambulantes, todos juntos buscando uma estratégia. Hoje as pessoas falam muito da barroquinha, que eu ainda peguei na década de 80, aquilo ali era uma potência, né? A barroquinha Baixa dos Sapateiros era realmente onde pulsava É isso aí. o comércio, era ali que as pessoas queriam estar. Hoje, como está aquilo ali? As portas, as lojas fechadas, caindo. O que foi que aconteceu ali na Barroquinha? Eu creio que uma série de coisas, né? É o que pode estar acontecendo na Avenida 7. Exatamente. É o que pode estar acontecendo na Avenida 7. Se a gente não se unir, se não tiver essa união, essa política do ganha-ganha, todo mundo. É aquela coisa, é da nossa conta. É da nossa conta. Não é? Boa. As pessoas acham que não é não é? Foi boa demais. As pessoas acham, não é, o problema não é meu. O problema é do presidente, é do governador, é do prefeito, é do dono da loja tal. Não é da nossa conta. É a consciência cidadã. Ou a gente tem essa consciência. Só vamos melhorar com essa conscientização. E qual é o caminho? O caminho é esse. E nós estamos diálogo. aqui agora. A conversa, diálogo. Pessoas como vocês entendendo isso, o avanço que nós temos hoje. Estamos aqui sentados, discutindo com a Associação Comercial da Bahia, buscando estratégia para melhorar, né, essa situação. Vocês estão conversando aqui com um vendedor ambulante, até hoje sou ambulante, agora com a minha visão já empresarial, porque quando se fala em lojista, às vezes tem essa guerra, mas é um lojista, mas eu também sou um lojista. Exatamente, você é formal. E eu também tenho uma loja no primeiro andar. Eu ainda não pude botar mão no térreo porque o lugar está fora da minha realidade. Então, essa discussão que às vezes eu vejo de alguns lojistas é uma discussão que eu não entendo. Porque eu também sou. Tem muitos ambulantes, alguns que já pensam diferente, já viraram lojista. Eu tenho uma loja no primeiro andar,
mas o que me sustenta é o meu comércio embaixo, Claro, lá na Rua do Cabeça. é isso aí. Entendeu? Agora eu penso em quê? Dar um passo à frente é melhorar. Na hora que eu ver que eu tenho condição de ter uma loja num aluguel mais caro, eu quero. Vai. Pode ter certeza absoluta que todos os vendedores ambulantes, o sonho dele um dia é ter uma loja. Claro, O cara quer, é o isso cara aí. quer ter a loja. Muitos ainda não têm a condição, mas ele quer ter a loja. Claro. Ele quer chegar, abrir a loja dele, tá tudo bonitinho, não precisar desarrumar. Enquanto isso não chega, a gente tem hoje, como eu falei, o reconhecimento da prefeitura municipal, que tá, alguns camelódromos hoje que eles estão fazendo, já fazendo box. São pequenas lojas. Os box, eles abrem, fecha. Aqui mesmo tem, ó, camelódromo Riachuelo, aqui do lado. Aqui do lado. Fecha. Essa semana eu estava com o prefeito lá em Mussurunga, não. Como é o nome do local? Eu esqueci agora. Foi Mussurunga, não lembro. Foi ali perto, naquela região ali. Aonde inauguraram lá 115 box. O cara abre a lojinha dele, entendeu? Sussuarana, estava lá na inauguração também. Dezenas de box. Ou seja, a própria prefeitura hoje já está entendendo a situação. Massa. Em algumas localidades está construindo os box, as lojinhas, abrindo a visão para os ambulantes. Será então que a prefeitura, a gente precisa conversar com eles, né? Quem está tratando disso é a secretária? Quem trata hoje é Tinoco. Não é o Tinoco, é Alexandre Tinoco. Ah, tá. Que é a Alexandre secretaria. Tinoco é o secretário de Ordem Pública. Licença. Alexandre Então, ele Tinoco. que toca. Ele é o secretário de Ordem Pública. O diretor é Alisson Carvalho, o diretor-geral. São pessoas então você já está acessíveis. identificando que existe uma preocupação do poder de público. manter, então, os ambulantes nos seus bairros, no caso, estou entendendo isso, Claro. exatamente no comércio dos bairros, para que a gente, para poder esvaziar até mais ou menos aqui, porque é lá que eles vão vender também. Mas existe a polêmica também dos lojistas nesses bairros? Ou Não. já é mais harmonioso? Já mais harmonioso. Diversos bairros de Salvador, hoje, diversos, não é um só não. O prefeito está fazendo camelódromo com box, dando lojas, porta de subida. Não é simplesmente uma cobertura, não. Agora, esses Que maravilha. camelódromos, Pois não. desculpa, Paulo. Esses Não. camelódromos, essas pessoas que têm o camelódromo, elas geralmente elas são regularizadas? São regularizadas, Já tem. Mas não são não obrigatório, não é Não, obrigado são a ser, informais. são informais, não é São obrigado, elas estão informais. cadastradas na prefeitura, Entendi. mas Mas o meu ela, questionamento é o seguinte: o senhor, como presidente da associação, sim, o que eles temem mais? Porque, estando regularizado, eu tenho acesso ao crédito, como você disse, o financiamento de um Tem carro, acesso, sim. não é? Mas tem acesso ao Crédito Amigo É isso que eu estou dizendo. do BNB, não é isso? isso. É isso que eu estou dizendo, se regularizar. E no caso também do programa. Não, se regularizar não. Eles têm, Eles já têm, o mesmo NB sem empresta, e não só a prefeitura também empresta, o BNB empresta, mesmo sem estar vários regularizados. bancos emprestam também, Banco do Brasil empresta aos informais. Aos É uma informais. política de emprestar aos informais. Essa é outra discussão, É. Fernanda, que eu venho dizendo o seguinte: óbvio, não tem problema nenhum, tá perfeito, maravilhoso. Vamos emprestar ao informal. Maravilha. Agora, por que não emprestar ao informal, reconhecer que ele é informal, e por que agora não dignidade humana? Não dar a condição dele entender e se cadastrar também, porque, veja bem, é o que ele disse, Entendi. ele tem 37 anos, agora ele já é formal. Mas 30 anos, pelo menos, ou não sei quantos anos ele passou sendo informal Na sem ser... informalidade. Hein? Na informalidade. Na informalidade. Quanto isso, e o direito que ele teria se ele tivesse informação, ele já teria se aposentado pelo menos 2 vezes, porque você tem 15 anos, você se formaliza no meio, ou você se aposenta no meio, você tem uma aposentadoria. Veja como as coisas são. Quanto acúmulo de informação. Se eu dou essa informação e eu mostro, o que ele perguntou no início, não sei se estava gravando já, como você perguntou, a quem interessa Isso. esta informalização? É isso que interessa. Foi a pergunta dele. Porque tem que ter realmente esse empenho de todos os governantes para resolver esse problema no nosso país. E não há empenho? Eu acho que não há um empenho à altura da nossa realidade. Eu diria o seguinte, Fernando, desculpa, eu diria o seguinte, deixa eu ser justo. Existe, quando eu falo de inteligência cidadã,
Eu não estou dizendo, eu estou exatamente chamando, eu estou falando da imaturidade da inteligência cidadã, da infantilidade da inteligência cidadã. Tá? O que é que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que as pessoas não querem. Eu acabei de dar o exemplo do ativismo. As pessoas querem, mas para resolver o problema é necessário sentar, pensar, para se doar e fazer. Então, o grande problema é que não adianta só você, através de voto, através de querer adquirir um voto, eu vou fazer o assistencialismo. E cria esse assistencialismo que ele colocou, que fica sendo um parâmetro entre eu estou dando assistência e o cara então fica, pô, como ele falou, que ele tinha medo de perder o que está na mão. Aí você vai para o outro lado, né, que é a porta de saída que nós já conversamos aqui. Você vai para o outro lado, o cara empresta o dinheiro ao informal. Ele tem crédito, um crédito solidário, ele não garante outro, tem uma pessoa do bairro que vai lá identificar quais são os empresários que vão pagar, etc e tal, e ele aí faz aquele negócio ali que ele faz um empréstimo ao informal. Mas o informal, quando ele cresce, como ele falou, vai ter uma hora que ele fez, pô, peraí, eu já recebi a primeira etapa do Crédito Amigo, já recebi a segunda etapa, eu estou na terceira etapa, agora para receber mais dinheiro eu preciso me formalizar. O grande problema que esse cara conhece muito, muito, muito do negócio dele, como já aconteceu comigo também. Mas acontece que quando ele se formaliza, você tem que conhecer muito mais do que o negócio de vender e comprar o seu negócio, de você prestar seu serviço, você tem que conhecer a tributação brasileira, você tem que conhecer a contabilidade, tem que conhecer a questão do... Aí quando entra nessa parte, você toma uma paulada, toma uma multa, que você não sabe nem para onde é que vai, que você não tem senso nenhum de contabilidade, que você não tem jurídico, que você não... E aí você fica abandonado sem essa instrução, sem esse acompanhamento. E é isso que nós estamos fazendo. Nosso programa não deixa o cara só. O cara ele está acompanhado, ele está na bolsa. Lembra do marsúpio, o canguru? Dentro da bolsa. Ele não é jogado no ambiente hostil. Aquele programa que você me mostrou, todo organizado, todo aplicativo, né? Então você tem o seguinte, você tem o índice Sebrae, você tem Sebrae, Fundação de Filivar, você tem vários e vários institutos, mas é a mesma coisa. Que quando você vai crescendo, você morre, você quebra. E quando você quebra, você volta para o mercado subterrâneo, numa situação pior, porque você volta com seu nome sujo. E aí, meu amigo, você vai mesmo informal buscar no BNB, no Banco do Brasil dinheiro, vai ter que ter uma campanha de nome limpo, de novo, que você vê aí nas televisões. É isso. E aí, de novo, você tem. Problema. É o problema, e você mete o quê? Medo no cidadão brasileiro que quer, com certeza absoluta, vencer. E ele quer se transformar. E ele quer fazer. Você já tem problema de estoque para você comprar e ter que pagar. Você já tem problema do ciclo operacional que você tem que entender. Você tem que ter o problema trabalhista quando você se formaliza, o cara já vai botar bolsa de trabalho, que quando ele não é informal vai resolver no tapa. No tapa não, desculpa. Mas vai resolver diferente, paga, me paga, não me paga, confusão, filho da mãe, vai botar, mas não está formal, é mais difícil. Você tem uma dificuldade imensa do mercado informal, já tem. E do mercado informal. E do mercado formal, você vai ter mais um. É isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos dizendo a mesma coisa, estamos pensando, eu acredito sim. O que eu estou dizendo é, acredito sim que as pessoas querem. Mas como eu diria assim, o seguinte, é mexer numa casa de maribondo, né? Porque dentro do próprio sindicato que você está, você vai encontrar coisas muito mais estruturadas do que, ou seja, dentro dessa informalidade, da formalidade, situações onde tem pessoas também que estão ganhando dinheiro, né? E talvez para que lado vai esse problema nosso? Mas o que acontece é o seguinte, para ser mais claro, o que acontece é que o agente entende que é produzindo riqueza, trazendo consciência cidadã, trazendo cidadania, trazendo dignidade humana, e a gente transforma o Brasil. Se a gente continuar nessa caminhada, só por mais que Salvador, por exemplo, nosso Salvador aqui, que a gente vem perdendo turista. Estava semana passada aqui discutindo sobre isso, perdendo turista. Como ele falou, as pessoas indo embora de Salvador, cidade que está perdendo habitantes, uma cidade com esforço indiscutível que vem sendo feito, né? Não tem dúvida, como você falou, você mesmo acabou de elogiar aqui, né? O prefeito dando barracas, o prefeito acompanhando vocês, o prefeito olhando tudo. Que eu falei, eu lembrei até agora, põe São Cristóvão. São Cristóvão. 115 lojas dada pelo prefeito. Ele mesmo já reconhece
que é preciso mudar. Não pode estar pensando só no cara que tem que ficar ali de coitadinho, tomando sol e chuva. Porque hoje o cenário é outro, a realidade é outra. O comércio de rua hoje ela é muito mais Da pujante. cidadania, né? É diferente. Agora precisa ter pessoas, Paulo, mais pessoas como você, mais pessoas como a gente. A gente precisa ter uma rede E é muito isso, De apoio. e é isso que nós estamos buscando aqui nesse podcast, é da nossa conta. É isso que nós estamos buscando, mais pessoas que pensem iguais a nós, né? Já temos várias pessoas aí isso. nos apoiando, aí esse programa mesmo ele é apoiado por vários empresários que acreditam nisso, que está com a gente aí. Vocês vão ver no rodapézinho aí deles que estão nos apoiando também, tá? E eu queria, meu querido amigo, eu sei que já está no nosso, mais ou menos, chegando no nosso horário. Eu queria a Fernanda, fique à vontade, você não perguntou nada a ele, pergunte o que quer saber dele, para a gente fazer nossas palavras aqui, né, e tocar o barco. Eu gostaria de saber a respeito, a gente já falou da formalidade, da expectativa da formalidade. Eu gostaria de que você falasse assim, mais de forma objetiva mesmo. Quais Onde seu são calo aperta? de onde o seu calo mesmo aperta, né, Paulo? E quais os benefícios, para quem está assistindo a gente, que é um informal, quais são os benefícios de virar um formal? Olha E de se só. associar também E à de se sua associação. associar. Ou seja, vamos se associar, viu, ao homem lá, para que o homem possa ajudar. Porque também, se as pessoas não aparecem, ou seja, se estão naquela questão que ninguém sabe quem é, não vai. Se associar à associação. Olhar para a câmera, né? Você aí que está nos assistindo, ó. Vamos se associar, venha para a Cidivan. Que é o seguinte, sozinho você pode até chegar em algum lugar, mas juntos somos muito mais fortes, né? Então o caminho realmente é a união. E o diálogo. Né? O diálogo. Se as pessoas passarem a entender isso, vai ser muito mais fácil para todo mundo. Agora, o benefício, onde é que o calo aperta? É da falta de oportunidade. Eu creio que com esse projeto, né, que está sendo desenvolvido aqui pela Associação Comercial da Bahia, em parceria com a gente, eu tenho certeza absoluta que vai facilitar para muitas pessoas. Quando você aí, vendedor ambulante, né, que está aí na informalidade, tiver a oportunidade de se formalizar, ficar um ano sem pagar nada, sendo amparado, tendo um aplicativo com todo tipo de informação, com apoio jurídico, com apoio contábil, e depois desse ano você quiser desistir, é isso aí. Você pode dizer, olha, eu não quero mais, mas você tem um ano. Então, na verdade, chegou a grande oportunidade. A oportunidade que nós queríamos está chegando agora. Boa. Que é, de fato, né, vir na prática, né, esse benefício que está chegando. Atitude. É um ano, não é isso? É isso aí. Um ano está certíssimo. E aí, com todo apoio, apoio jurídico, contábil, você vai ter um aplicativo financeiro, né, financeiro, RH, recursos humanos. Então, de fato, é um programa, nunca houve um programa desse para a nossa categoria. É pela primeira vez que estamos aqui discutindo, aqui com a Associação Comercial da Bahia, com o nosso amigo aqui, presidente, o Paulo Cavalcante, minha amiga Fernanda Dourado. É a primeira vez, né, que tem aqui um representante, né, do comércio de rua, falando das nossas dificuldades, da nossa realidade e tendo todo apoio. É isso aí. Então, acho que a gente tem uma grande oportunidade. Eu acho que é esse o caminho. O que é que temos que fazer agora? É mostrar para as pessoas agora, divulgar. É isso aí. Divulgar que está tendo. Essas pessoas precisam saber agora desta oportunidade, né? E acelerar com os agora tem, acabou. Ah, mas eu não tenho. Agora tem. Você quer assessoria jurídica, você quer assessoria contábil, você quer um ano com seu MEI pago, tendo direito, se você tiver um problema de saúde, dentro desse ano você está amparado. Contando com a sua previdência, você poder pagar a sua aposentadoria. Imagina contando. Ah, mas depois você quer desistir? Desista. Mas eu duvido que você desista depois de uma oportunidade dessa. Ótimo, meu amigo. Olha, coisa bem. Isso sim é que a gente precisa. Acreditar. E é o que você está fazendo aqui. A gente precisa disso. Muito obrigado. Porque eu estou aqui acreditando. Exatamente. Eu sempre acreditei. É isso aí. Né? Se a gente
desistir do nosso sonho, né? Exatamente. A gente não chega a lugar E nenhum. olha que você já é formal, não precisa nada disso. Está É, aqui se Mas eu zoando também porque continuo acredita. lutando, porque eu Boa. estou na rua, é da rua isso que eu aí. sobrevivo, é da Isso rua aí. que a gente se sustenta, Pronto, ótimo. né? Então, eu tenho esse sonho, né? A gente Boa. teve o primeiro sonho, foi acabar, foi o fim do Rapa, foi o fim da humilhação, É. e agora o nosso próximo sonho é esse aqui, Obrigado. de ver as pessoas formalizadas, de ver Ótimo. as pessoas com condição, Com dignidade humana. com a dignidade humana, de estar pagando o seu INSS. É Você isso aí. precisar fazer uma cirurgia, você está amparado. Você precisa comprar seus produtos, você dá seu CNPJ. Quem está falando aqui é quem passa por isso. Eu sei Você disso. viaja, olha, o preço é diferente. Você tem seu CNPJ para receber seu produto. Você vai no banco, você tem lá seu É isso aí. cartãozinho, né? Já está na hora, já está incluso. Tá Você já tem sua incluso conta, tudo, é diferente. seu Pix, Então, exatamente. tudo. Então, a sua máquina que é mais barata, Exatamente. porque as pessoas precisam, é por isso que é importante essa assessoria que vocês estão dando contábil, porque as pessoas não fazem conta. Você é formal, a taxa da máquina é uma, você é informal, é pessoa física, a taxa é outra. Ah, eu não sabia disso, não. Tem muito isso e as pessoas não fazem essas contas. Entendi. É preciso, agora é preciso essa informação Orientação. chegar. O que é que a gente tem que fazer? Levar essa informação para o nosso público. Bom, Como estamos levando aqui, é isso aí. Através É. desse podcast. através né? desse podcast, a gente está levando essa informação, Boa. levar essa divulgação, fazer uma panfletagem, divulgar nas redes sociais, né, fazer com que as pessoas, Paulo e Fernanda, de fato recebam essa informação. Que a gente vá, onde tiver ambulante, entregar, sabe, um folheto explicando essa situação. A gente está recebendo, a gente recebe aqui, faz na associação, se você quiser fazer, a gente faz na Entendeu? Para que associação, as faz no pessoas auditório, a entendam gente que aqui. chegou o novo tempo. É isso aí. Beleza. Entendeu? Gostei. Obrigada. Obrigado, você pegou duro. Fernandinha, quer terminar? Quero sim, Mário, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, né? E também eu fico agradecer a Paula por participar de um momento tão histórico, né, com o representante, Boa. né, dos ambulantes aqui de Salvador, da capital soteropolitana, falar que foi muito importante conhecer mais de perto como é a vida de vocês, o dia a dia, onde o calo aperta, né? Isso aí. E saber que tudo isso também é da nossa conta, porque faz parte da nossa vida, e falar dessa expectativa também dos ambulantes e dessa esperança com esse novo programa também, Paulo, né? O Massup, então boa sorte para você. Obrigada e espero vê-lo mais vezes aqui. Obrigada, Paulo. Obrigado a você, muito obrigado de coração. Eu acho que você mostrou também que não é só ser um grande vendedor, viu? Que eu gostei, eu vou cortar para poder aproveitar esse embalo. Gente, obrigado a vocês, é da nossa conta, por favor, suas palavras finais aí, Paula Máquina. Pois é, minha amiga Fernanda, agradeço a você. Paulo, muito obrigado pelo espaço. Um abraço especial a todos que estão nos assistindo, a todos aqui, a todos que estão aqui nos bastidores, né? E Paula Fazendo Máquina. tudo isso acontecer, né? É isso aí. E pode ter certeza que a partir de agora, você aí, vendedor ambulante, você vai ter uma grande oportunidade para transformar a sua vida, tá bom? Valeu. E pau na máquina. Paula Máquina. Até o próximo programa.